Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rico do Projeto Bíblia. Eu quero te mostrar o material que acabou de sair do forno. Dá só uma olhadinha, que legal. O nosso primeiro currículo tá lá, ó, a história da salvação, o grande quadro. Então uma primeira lição é uma introdução ao grande quadro e depois nós temos cada lição para um dos pontos: criação, queda, redenção e eternidade. E eu vou mostrar. Tá aqui, ó, a lição. Vou te mostrar aqui. Você tem a imagem grande e você tem também a imagem pequena, no formato A4, mas também vai no formato A3. Depois você tem a lição, que é bem completa, ó, objetivo principal, a narrativa do professor. A aplicação, nós trabalhamos com calma na aplicação. E aqui o na prática, que vai algumas dicas. E o foco por faixa etária. Então, conforme a idade que você trabalha, tem um foco específico que você vai dar para a criança. A lição é a mesma, a imagem é a mesma, mas o foco por faixa etária vai ser específico para a criança que você trabalha. Então esse mesmo material serve para 3 a 11 anos. Um dos focos do Projeto Bíblia é trabalhar o coração do professor, não só a habilidade e a técnica de ministrar, e também trabalhar a família, trabalhar os pais. Por isso o nosso material ele é bem completo para cuidar do professor e também ajudar a família a pastorear. Além da lição, nós temos o devocional do professor, que é no mesmo tema da lição, nesse caso a introdução ao grande quadro, e aí o professor vai verificar se ele está vivendo aquilo que ele está pregando. O devocional com os pais, isso aqui vai prontinho para você enviar para a família. Olha só. Faça esse devocional uma vez por semana por 20 minutos. Então você ajuda a família a pastorear os filhos em casa. A ideia do Projeto Bíblia é que a família continue a lição no domingo. Então a lição começa no domingo na igreja, mas ela termina em casa com a família. Claro que nem toda família é cristã, nem toda família vai abraçar essa ideia, mas você vai incentivar, você como líder de ministério com crianças, vai ajudar a família. E o devocional vai pronto, são 20 minutos, porque o pai vai sentar, ele vai continuar a lição que você começou no domingo. Isso tem um motivo bastante importante. Eu sou pai, tenho 4 filhos, e eu sei da importância de estudar a Bíblia com os filhos em casa. Mas não é só estudar a Bíblia com os filhos em casa. Veja bem, tem coisas que só eu e minha esposa podemos lidar com os nossos filhos. Tem assuntos, coisas mais específicas, mais cirúrgicas, que só eu e minha esposa conhecemos as nossas filhas, os nossos filhos. Eu tenho 3 meninas e 1 menino. Tem assuntos que não dá para trabalhar no coletivo, na sala de aula ali domingo com as crianças, mas é uma coisa para trabalhar eu, a minha esposa e meus filhos, ou até às vezes uma só filha ou um só dos filhos, para ajudar ali essa criança a entender a palavra e a viver a palavra. Então você, como Ministério Infantil, começa uma aula no domingo e você envia essa aula para ser terminada em casa, onde na aplicação, nós batemos nisso, a aplicação, temos que trabalhar com calma para a criança entender como viver aquilo. Na parte da aplicação, o envolvimento da família é fundamental. E para cada lição também tem o jogo, a dinâmica. Isso aqui tem sempre a ver com a lição, olha só. Tem aqui os flashcards, vai tudo explicadinho. E aqui uma atividade para ser feita. E eu vou mostrar para vocês todas as lições. Vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é criação. Todas as lições, a imagem grande. Então, ó, Deus cria tudo e Ele é bom. Nós trabalhamos com a ideia da imagem e da frase. Então, a lição. Aqui está o objetivo. Então, cada lição tem um objetivo principal
e os pontos de apoio. Depois o devocional do professor, devocional dos pais, e aí 3 atividades, 3 jogos e dinâmicas para fazer com as crianças, todos eles que tem a ver com a lição que você ministrou. Ó, quero mostrar para vocês essa lição aqui, que é a redenção. Jesus obedece e salva o mundo. Então está aqui o objetivo: Jesus Cristo é suficiente para a sua salvação, ele devia sofrer para entrar na glória. E aí tem aqui a lição, devocional do professor, devocional com os pais e as dinâmicas. Aqui para criança menor, aqui um painel para criança fazer, gratidão e empenho. Nós vamos trabalhar a ideia aqui, a salvação. Nós temos que ser gratos pela salvação, que é um privilégio, mas nós também temos responsabilidades, temos que nos empenhar. Então, o que eu tenho de motivo para ser grato e o que eu preciso me empenhar mais. E aqui a imagem em A4, como eu falei, A4 e A3. Então tá aí, esse é o primeiro currículo, a introdução, criação, depois a queda, vamos ver a imagem aqui, a queda, a redenção e a eternidade. Nós vamos trabalhar muito com essas imagens e a criança vai aprender, então, esse grande pano de fundo. Esse é um currículo base, ou melhor, você que usar o Projeto Bíblia tem que começar com esse currículo. Depois nós vamos para a linha do tempo, onde nós vamos ensinar uma história em cada período. Princípios, né, os começos, lá que vai de Gênesis 1 a 11. Depois os patriarcas, que pega de Gênesis 12 até o final. Depois nós vamos para povo de Israel, conquista da terra, Reino Unido, reino dividido, cativeiro e por aí vamos, retorno até o final da Bíblia. Mas quando a criança for estudar, a linha do tempo, e quando a criança for estudar alguma história específica da Bíblia, ela já tem na cabeça o grande quadro, que é o pano de fundo. Isso aqui é uma visão de mundo, uma maneira que nós vamos ajudar a criança a ver toda a Bíblia e ver toda a sua vida. E nós vamos ensinar que a criança também está aqui nesse grande quadro. Ela é aquela que vai ser salva por Jesus. Ela é aquela que Deus criou com um propósito. Ela é aquela que tem um coração pecaminoso, mas que foi salva e vai viver eternamente com Deus. E tem mais uma coisa muito legal, porque a nossa ideia é facilitar o seu trabalho aí com as crianças. Que você tenha menos trabalho em preparar esse trabalho duro, esse trabalho mais difícil nós fazemos, damos tudo pronto para você cuidar também do seu coração, para você cuidar do seu coração e também ministrar muito bem as aulas. Nós acreditamos que o professor de crianças não basta apenas ele saber ministrar bem a aula, isso é importante, mas como está o seu coração? Você está vivendo aquilo que você vai ensinar? Você vai falar sobre ser redimido, ser grato e ter empenho. Você tem sido grato? Você tem tido empenho? Então no devocional nós te ajudamos a pensar um pouco na sua vida, para que você viva aquilo que está pregando. E olha só, tem uma coisa muito legal, que é a videoaula. Nós temos uma videoaula para cada lição. É uma videoaula de 15 a 20 minutos que vai preparar você para você entrar em sala de aula totalmente capacitado e motivado para ensinar as crianças. Resolvemos esse grande desafio, que é ter um material de qualidade, te preparar e te motivar, tudo prontinho aí no Projeto Bíblia. E esse material você pode adquirir ele impresso, tudo isso aqui que eu te mostrei, ou adquirir ele online, através de uma assinatura. E no sistema online eu vou mostrar para você como que nós fazemos. Nós usamos o aplicativo Google Sala de Aula. Então tá aqui o Google Sala de Aula. E aqui você tem, olha só, tudo que você precisa. Então você vai aqui na lição número 1, versão para a sala de aula. Olha lá, sala de aula, atividade 1, atividade 2, atividade 3. As imagens, né, em A3, em A4. Depois você tem aqui o devocional do professor. E aí você clica aqui
e ele já vai abrir a versão para você preparar o devocional com os pais, a mesma coisa, devocional para a família, né? Você clica aqui, devocional para a família, você clica aqui e ele está lá, você só vai fazer o download e enviar para as famílias. Você também pode imprimir e entregar no final, no domingo, no final da aula. E olha só, a videoaula está aqui também, então você consegue resolver tudo do seu celular. Então tá aqui, ó, a videoaula. Vamos dar um play nela. Olá, tudo bem? Aqui é o Rico e nós vamos para a nossa primeira. E aí a gente vai passando. Ele ainda não subiu ao céu, então É uma aula para o professor. A ideia é que você entenda bem. Mostram que Jesus vai voltar, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Tudo isso através do Google Sala de Aula, onde você vai ter aqui, ó, todas as lições. Você pode acessar do celular ou do computador, e vai ser criado uma sala. Então eu tenho aqui Beta Tester, História da Salvação. Então eu vou criar uma sala aqui, ó, pessoas. História da Salvação, pessoas. Aqui a gente vai colocar as pessoas que são os professores. Então, isso aqui, esse material todo, ele fica disponível. E aqui as atividades, aqui tem um mural, que você pode escrever, compartilhar alguma coisa com a sua turma e por aí vai. Tudo isso num preço promocional que nós estamos fazendo de lançamento. Tanto pelo celular ou pelo computador, você vai chegar mais preparado na sala de aula e um material rico do ponto de vista bíblico e também muito bonito. E esse é o único material com esse tema, que é a história da salvação, o grande quadro, em português para crianças. E é um material completo para te ajudar. Vale a pena, e se você alguma dúvida, entre em contato, manda uma mensagem aí pelo Instagram, ou pelo nosso WhatsApp, ou pelo nosso Telegram. Todas as informações estão aí no nosso perfil. Deus abençoe. Fizemos tudo isso com muito carinho. A nossa ideia é capacitar e motivar os professores para que eles façam um trabalho excelente com as crianças na igreja. Valeu! Bom, e depois que você terminar essas 5 lições, aí vamos começar. A linha do tempo. A Bíblia é um livro de uma única história. E aqui, ó, nós vamos ter patriarcas, princípios, povo de Israel, conquista da terra. Então vai ter uma história. E dessa maneira a criança ela vai entender o grande pano de fundo, vai entender a linha do tempo, que está aqui, que vão ser 11 lições. Então, esse é o currículo base. E aí depois a gente vai entrar, o personagem Davi, vamos entrar no cativeiro, vamos entrar na história do Êxodo, mas aí a criança já tem toda a base bíblica, de teologia bíblica na cabeça dela, em uma linguagem acessível. E você também, professor, porque o nosso maior objetivo é preparar e treinar você. Você está aprendendo para poder ensinar. A versão online, que é a que eu recomendo, você paga uma assinatura por mês e você vai recebendo esse material. Então, conforme você vai pagando, vai sendo liberado para você o material daquele mês, as lições daquele mês, cada lição para uma semana. E a qualquer momento que você quiser, você pode cancelar a assinatura. E aí, se você não gostar, não tem problema. Mas eu desconfio que você vai gostar, porque o preço acessível para um material de muita qualidade. E por fim, o que eu quero mostrar para você é outro quadro que vai junto com a linha do tempo. Olha só, aí nós vamos juntar os dois. Então você tem aqui o grande quadro, né? Você tem aqui a linha do tempo, e aí depois a criança vai entender esse grande quadro sobre a linha do tempo. Então essas imagens todas é para você ter colado aí na parede, você mostrar para as crianças. Por isso que eu indico que você cole, para que isso a criança vá memorizando, vai ganhando essa mentalidade do reino de Deus, criação, queda
redenção e eternidade, e vai entendendo a linha do tempo, como que a história se desenrola. Então lá no Princípios, que são 4 histórias, né? Criação, queda, Arca de Noé, Torre de Babel, Patriarcas, 4 personagens, Abraão, Isaac, Jacó e José. Depois eles entram no Egito, e aí sai do Egito, vai para o deserto. Então, por exemplo, quando você contar a história de Daniel na Cova dos Leões, ainda que nós não contamos aqui no Projeto Bíblia essa história solta, você vai ensinar o livro de Daniel, que é muito rico, não tem só Daniel na Cova dos Leões, que é uma bela história, sem dúvida nenhuma, mas nós contamos Daniel do começo ao fim. A criança vai entender onde está Daniel, que momento da história está Daniel. Está aqui, né, no cativeiro. Quer dizer, como que Deus estava trabalhando aqui na linha do tempo. Então, quando você falar das viagens missionárias de Paulo, ele vai saber que estava aqui na igreja. A famosa história Arca de Noé vai estar aqui em Princípios. Então, não são histórias soltas na cabeça das crianças. Elas vão fazer a conexão entre as histórias nessa linha do tempo. Ela sabe o que estava acontecendo. Por isso que esse é um currículo base para depois entrarmos nas histórias e nos personagens. Tão importante quanto as crianças saberem as histórias, por exemplo, uma história que a criançada sabe de cor e salteado. Davi matou Golias. Eles vão entender como Deus estava agindo na história, o que estava acontecendo naquele momento, o que vem antes, o que vem antes e o que vem depois. Então nós temos aqui, você se lembra onde que está aqui? Davi matou Golias, dá uma dica aí, está aqui. Reino unido e reino dividido. Neemias e a reconstrução, estava aqui no retorno. E olha só, nós vamos ter até uma lição para o intervalo, nós vamos ensinar para as crianças o período lá dos 400 anos em que não tem nenhum registro, que Deus não falou nada com o seu povo. Como eu disse, é uma lição bem completa e vai conectar a criança com o grande quadro e também. Acesse o link na bio, faça a sua assinatura, adquira esse material. Tem dúvida? Manda aí uma mensagem que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E além da videoaula, quando você estiver se preparando também para as lições, nós temos o WhatsApp e o Telegram que está à disposição. Você pode ir lá mandar uma mensagem. Olha, eu estou com dúvida nesse ponto aqui. Nós vamos te ajudar. A ideia é sermos um suporte, sermos um motor que vai estar ali funcionando para você trabalhar com as crianças, para você poder se focar nas crianças e deixar o hard work, deixar o trabalho difícil aqui para a gente, e nós vamos te abençoar, e com conteúdo bíblico, como eu mostrei aqui, riquíssimo. De fato, as crianças não vão apenas aprender histórias bíblicas separadas ou decorar versículos, e isso é muito bom, decorar versículo e aprender as histórias bíblicas. Mas é também importante ela ganhar essa mentalidade de reino, ela entender qual é a história da Bíblia, que vai de Gênesis a Apocalipse, que é a história da salvação, está lá o grande quadro, e ela também aprender a localizar cada história na linha do tempo. É isso aí, que Deus te abençoe. A nossa ideia é servir os professores de crianças. Tem igrejas que têm uma equipe grande, que tem muitos recursos, e nós estamos pensando em todas as igrejas, ou melhor, aquelas também que às vezes tem 1 ou 2 professores, que você tem que correr lá atrás de uma lição na internet, e às vezes está fazendo uma coisa desconexa, está fazendo tudo correndo. Então a gente quer te ajudar a ter esse material de qualidade, tudo pronto, e você poder se preparar. A videoaula é online, você pode assistir de onde você estiver. Valeu, Deus abençoe, forte abraço, até mais.